Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. A partir de agora, na sua TV F7, conheça um pouco mais. Bíblia. Agora, vou tentar falar alguma coisinha sobre a questão da data de nascimento, da data da crucificação do nosso Salvador. E vocês estarão vendo que o nosso Salvador nasceu em 1º de abril, e não foi em 25 de dezembro, mas foi em 1º de abril, e é por isso que criaram esse negócio de que 1º de abril é o dia da mentira. E vocês estarão vendo que a crucificação dele não foi numa sexta-feira, mas foi numa quarta-feira. Ok? Então em Lucas 6:1, que ela leu ali, mas ela leu numa tradução correta, e quando eu pesquiso isso, vocês não sabem quantos dias, quantas semanas eu fico num versículo só. Eu vou nos originais que ainda restam por aí. Eu vou em traduções em português, rodo todas elas. Vou nas traduções em outras línguas para ver do confronto disso tudo aonde está a verdade. Então, na tradução correta aí em Lucas 6:1 está que ele passou com os discípulos dele no segundo sábado após o primeiro. Então, os tradutores não entenderam isso e dizem, eu vi tradutores escrevendo sobre isso. Ninguém vai entender. Não dá para entender esse negócio de segundo após o primeiro. Então, fica no sábado. Pronto. Eles acham que se eles não entenderam, eles podem adulterar. Eles acham que eles estão corretos em mudar tudo que eles não entendem. Não, isso tem uma importância muito grande, muito grande. Porque no segundo sábado após o primeiro, esse fato que Lucas está registrando aí, foi 2 anos antes, foi em 2 Páscoas anteriores à Páscoa em que o nosso Salvador foi crucificado. Então, em 2 Páscoas anteriores, Lucas está dizendo que aquele era o segundo sábado após o primeiro, querendo mostrar que numa mesma semana existia mais de um sábado. É isso. Aí os tradutores não entenderam como que isso é possível, então a gente corta e diz que é um sábado só e acabou. E assim eles foram fazendo. Aí depois, na frente, quando viram e que aquilo estava errado, e já tinham criado doutrinas, já tinham escrito livros e traduções, e as editoras ganhado dinheiro, e que agora não podem voltar atrás para não ficarem desmoralizados, agora a gente leva isso a ferro e a fogo até o final. É assim que as coisas aconteceram. Porque isso tem uma importância gritante para vocês entenderem essa questão da data da crucificação. Então, na semana da Páscoa, existiam 2 sábados na mesma semana. Mas, Pastor Marcos, e quem como eu? Vocês poderiam me perguntar. Estou cansado. Velho é assim. Deixa eu ficar mais baixo aqui. Vocês poderiam me perguntar assim, Pastor Marcos, e quem como eu, que não tem acesso, ou não tem tempo, ou não tem saco, seja lá o que for, de fazer essas pesquisas todas que você faz, porque você é velho, não tem o que fazer, aí fica pesquisando. Mas eu sou uma pessoa muito importante, muito ocupada, então tenho mais o que fazer. Então, e como é que pessoas como eu vão poder entender essas coisas? Também entendem.
Basta que tenha amor à palavra, ao que está escrito. Vou mostrar isso a vocês agora. Mesmo quem não tem acesso a essas pesquisas todas, a esses pergaminhos muito antigos, chega a essa conclusão se tiver amor à palavra. Vamos ver? Alguém lê Levítico 23, a partir do versículo 5. Vamos ver, é isso tudo, o mais importante disso que eu estou falando para vocês é isso, é ensinar vocês como que a Bíblia, ela é a palavra da verdade. Com toda a mentira que tenta enxertar nela, ela continua ali, se mantendo. A verdade sempre suplanta a mentira. Isso é o mais importante de tudo isso que eu estou falando aqui, é para vocês. Vamos lá, alguém lê Levítico 23, a partir do versículo 5. É a Páscoa do Senhor. Lê mais alto, por favor. No mês primeiro, aos 14... No mês primeiro. O mês primeiro é Abib, abril. É o mês primeiro. Mas não é, hoje é janeiro. Depois, aí eu explico tudo isso. Todas essas mudanças que foram feitas. Mas vamos lá. No crepúsculo da tarde. No crepúsculo da tarde já é uma adulteração. Peraí, filhinho. Isso não é bem uma adulteração. Isso é uma forma de aportuguesar o que está escrito. Porque no original, e vocês vão encontrar isso em várias Bíblias em português, vocês vão encontrar dizendo assim, entre as duas tardes. Aí, novamente, os tradutores vêm dizer, quem vai entender o que é esse entre duas tardes? Ninguém vai entender, então é melhor, é muito mais fácil a gente traduzir. Eu vi eles dizendo, por que traduzem assim o assado? Alguns deles dizendo. Então eles dizem que, por exemplo, uns botam no crepúsculo, e essa é outra questão monumental para vocês entenderem uma série de adulterações que vem por aí. Que aí está falando quando seria celebrada a Páscoa. E diz que seria, ali diz no crepúsculo, em outras traduções vai dizer diferente. E em algumas raríssimas traduções vai estar entre as duas tardes, que é o que está no original. Entre as duas tardes. Continua lendo, filhinha. É a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa do Senhor era para ser celebrada quando? Explica para mim agora pelo que você já leu. 14 de abril. Uai, 14 de abril? Mas não tem domingo de Páscoa? Então toda Páscoa é num domingo? Não. Mas não celebram sempre a semana da Páscoa? A Páscoa é uma semana? Aí está dizendo que é um dia. Um dia, 14. Não fala que é feriado, pelo contrário, está dizendo que não é feriado. Não é dia de descanso. A Páscoa não é uma semana e não é um domingo. Pode até ser um domingo. É 14 de abril. Os judeus celebram assim. Alguns ainda, raríssimos, celebram assim. Caia no dia que cair. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. É o que está dizendo. E daí as consequências que um erro chama outro. Começa a ler de novo, filhinha. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então vou repetir para vocês gravarem. Ali está dizendo no original que a Páscoa era para ser celebrada 14 de abril, entre as duas tardes. É isso que está no original. Temos Bíblias, inclusive em português, dizendo isso, traduzindo assim. Continua, o versículo não acabou. Ou acabou? Acabou? Então passa para o 6. E os 15 dias deste mês é a festa. Aí aos 15 dias, ou seja, o dia seguinte. Então no dia 14 de abril é a Páscoa. Aí o versículo seguinte. E aos 15 dias, quer dizer, no dia seguinte, o que vai acontecer? É a festa dos pães asmos do Senhor. Mais abaixo vai dizer que esse é feriado.
Esse é feriado. É o grande sábado. Que é o grande sábado. Que é o sábado especial. Entendido isso? Então, aí vai dizer que essa festa dos pães asmos, se você continuasse lendo, e quem quiser ler, leia, vai ver que é para ser celebrado durante uma semana. E o primeiro dia da festa dos pães asmos e o último é feriado, que em algumas traduções, as Almeidas, chama de Santa Convocação. É a tradução que vocês encontram aí. Santa Convocação. Então, feriado era quando? Dia 15 de abril, um dia depois da Páscoa. Aí começa um período de 7 dias de festas. E no último dia dessa festa também é feriado. A Páscoa não é feriado. Ok? Por quê? Feriado é dia de descanso. E ele está querendo mostrar que na Páscoa não teria descanso, ao contrário, teria suplício, teria tormento, né? Tudo aquilo que seria tirado de sobre nós seria jogado sobre o nosso Salvador. Por isso que na Páscoa não era dia de feriado, dia de descanso, muito ao contrário. Agora, no dia seguinte, já como consequência do tormento do dia anterior, aí começam os feriados. Entendido isso? Bom, e o que isso tem a ver com Lucas 6:1, que diz de 2 sábados na mesma semana? Agora eu acredito que vocês já possam me explicar. Explica para mim, alguém aí. Não, sem ser ele. Alguém, eu quero que alguém aí me explique. E eles têm isso na apostila. Marley! Marley! Então, está falando do feriado, porque feriado também é sábado. Isso, Está falando do feriado do dia 15, que também é sábado. Isso, chama-se sábado. E como consequência, conclui. Tem 2 sábados. Exatamente. Essa é a conclusão. Se todo dia 15, o dia depois da Páscoa, é feriado, então vai ser sábado, independente do dia que caia. Aí, depois vai ter o sábado, que é o sábado semanal normal. Então, o resultado, em toda a Páscoa, iriam ocorrer 2 sábados. Vai ter dia que vai cair no mesmo sábado, né? Exato, pode até acontecer, isso, mas é uma super exceção. Mas a regra é em toda semana. Na semana em que se celebra a Páscoa, se teria 2 sábados. O sábado do dia 15 de abril e o sábado semanal, o 7º dia da semana. Perfeitamente. Entendido isso? E é por isso que Lucas registrou corretamente o que está lá. No segundo, ali era a semana da Páscoa. Duas Páscoas, repito, anteriores à da crucificação. Então Lucas está registrando no segundo sábado após o primeiro. Entendido isso? Aí, se você entende isso, isso tudo é importante para você discutir com quem quer que seja sobre o dia da crucificação, independente das pesquisas históricas que eu consegui fazer, independente do que eu digo, que é o que eu digo. Todo homem fala bobagem. Se os profetas falaram bobagem, como é que eu não vou falar bobagem? Por isso é que eu digo, não acreditem naquilo que o homem fala. Vocês têm que acreditar na verdade. E a verdade está aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, justamente por isso é que a tradução de Mateus 28:1 também está errada. E essa está errada em todas as traduções que vocês tiverem na mão. Vocês não têm uma tradução em português que registra corretamente Mateus 28:1. Você tem notas explicativas. Aí você tem. Mas botar lá em cima, o comentarista não coloca, porque as editoras não vão deixar. Há uma Bíblia famosa que tem a Bíblia de Scofield, para vocês terem uma ideia. Eu tenho a Bíblia de Scofield,
A Bíblia comentada por Scofield, de 1983, ela registra, lá embaixo de Mateus 28:1, ela registra, a tradução correta é no findar dos sábados, mas lá em cima a tradução está no sábado. Ele corrigiu assim, no comentário dele. No outro comentário, aí eu comprei novamente essa Bíblia dele. Agora, recentemente. Essa eu comprei em 1983. O pessoal vai falar assim, eu não era nem nascido. Eu sei. É coisa de... Aí, recentemente, agora comprei uma para dar para o meu filho. Foi lá, foi o mesmo cara que comentou a mesma coisa. Isso já foi, tá tudo igualzinho, menos isso. A editora agora já cortou isso. Porque a editora já teve problemas, com certeza. Alguém já foi na editora e falou, olha aqui. Aí então, na próxima edição a gente corta. Então, o mesmo comentário do mesmo Scofield já não fala mais isso. Esse pedacinho já foi cortado. Comprei ano passado e dei para o meu filho. Bom, então, Mateus 28:1 já diz... No findar do sábado. Outras dizem, após o sábado. E agora a questão de um mês atrás, mais ou menos, o Rodrigo Silva, comentando um outro assunto que não tinha nada a ver com isso, no meio da conversa, ele fala, Mateus 28:1, se for traduzir corretamente, ninguém vai entender, porque ali está falando de 2 sábados. Aí ninguém vai entender isso. Então, por isso é que as coisas têm que ser traduzidas assim. Ele falou isso. Mas é ele mesmo. Eu gravei. Entendeu? Ele fala isso. Na tradução em português, preste atenção aí em casa. Diz assim a Bíblia: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Prestou atenção? Acontece que no original grego não está bem assim arrumadinho do jeito que eu li. Se eu traduzir ao pé da letra essa passagem como está no grego, ela ficaria mais ou menos assim como eu vou colocar na sua tela. Depois, porém, dos sábados, ao iluminar, indo para o primeiro dia dos sábados, vieram Maria a Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. É complicado, né? Mesmo em grego. Então, ou seja, ali novamente está falando que as mulheres chegaram no túmulo no segundo sábado após o primeiro. Novamente mostrando que naquela semana teve 2 sábados. E aí, quando vocês veem isso, aí vocês vão lá. Então, agora lê João 19:31. Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz. Aí, essa daí já comeu, inclusive, o grande sábado, ou o sábado especial. E assim eles vão fazendo gradativamente. Mas eu acho que ela fala na frente. Não, mas é? Pois era grande aquele sábado. Então tá. Pois era grande aquele sábado. Então, se era grande aquele sábado, então está dizendo que aquele não era um sábado comum. Então, o sábado da crucificação não era um sábado comum. E foi daí que eles tiraram que a crucificação foi na sexta. Porque eles leram. Exatamente. Foi daí que eles tiraram. Depois que já tinham escrito e coisa e tal, agora ninguém volta atrás. Até porque tudo começou com a tradução dos padres das igrejas e existia o dogma da infalibilidade papal. O Papa não não falha. É impossível o Papa errar. Então, daí por agora aconteça o que acontecer, é isso. Entendeu? Mas quando o texto bíblico está dizendo
que ele foi crucificado no dia da preparação, na véspera de um grande sábado, já está dizendo que não era um sábado comum, não era um sábado semanal, era a véspera de um sábado especial. E que sábado especial era esse? Exatamente o que vocês leram antes em Levítico, que eu estou falando. Por isso que eu digo, ainda que vocês não tivessem acesso à pesquisa, a nada, basta que deixem que a própria Bíblia fale com vocês, que ela vai esclarecer vocês. A própria Bíblia. Entendeu? Então a própria Bíblia está esclarecendo que esse sábado especial era o dia 15 de Abib. 15 de Abib por quê? Porque a Páscoa, ela era celebrada em 14 de Abib, em 14 de abril. E o nosso Salvador, daí porque como foi que João, o Batista, falou quando viu do outro lado da rua: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Daí porque 1 Coríntios 5, versículo alguma coisa, que eu não vou falar para não errar, está lá escrito que ele é a nossa Páscoa. Ou seja, ele sendo a nossa Páscoa, então ele cumpriu ritualmente, milimetricamente, tudo que estava predito. E se entregou na mão dos homens, e os homens resolveram crucificá-lo exatamente no dia 14 de Abib. Ele foi crucificado no dia 14 de Abib, véspera de um sábado especial. Então, não poderia ser sexta-feira, conforme dizem. Mas tem várias outras fontes que vão... Mas aí vocês poderiam discutir comigo. Mas, pastor Marcos, tudo bem. Está dizendo que não era a véspera de um sábado comum, mas também não está dizendo que era quarta-feira. É verdade. Vocês poderiam discutir isso comigo. Tá, ok. Então ali está... Bom, mas vamos ficar certos por enquanto nisso. Isso tudo eu esmiuço isso aí, ó, com páginas e páginas e páginas. Então vamos ficar certo nisso, que a crucificação dele foi na véspera de um sábado especial. Ok? Agora vamos partir para Mateus 28, versículo 1, conforme eu falei antes com vocês. Aí, vocês vão encontrar uma ou duas versões traduzidas no português, que vão falar que as mulheres chegaram no túmulo no sábado. Em todas as demais, vocês vão encontrar que elas chegaram no túmulo ao findar do sábado. O que já muda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos ler. Alguém aí aleatoriamente, vamos ver umas 4 leituras. O primeiro lê. Tendo passado o sábado. Ó, tá bom. Tendo passado o sábado. Então aí já tinha passado o sábado. Já era domingo. Depois do sábado. Já era domingo. No fim do sábado. Ó, aqui já diz no fim do sábado. Se é no fim do sábado, ainda é no sábado. É nessas pequenas diferenças de tradução que a verdade é escondida ou resplandece. Então, os que traduzem no fim do sábado, estão dizendo, elas chegaram lá ainda no sábado. Quando começou a amanhecer. Quando começou a amanhecer. Pelo dia da semana. Bom, ok. Mas a verdade, no original, está que foi ainda no final do sábado, conforme a tradução que ele leu. Nós temos algumas traduções mostrando isso. E aí, essas vozes são sempre apagadas, né? Porque o que foi dito, está sendo dito há séculos, tem que ser mantido. Não pode ficar aí tanta gente como mentiroso. Que a verdade seja dita mentirosa, conforme o nosso Salvador, que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, taparam a boca dele. Não é assim? E até hoje é assim. Que a verdade seja abafada, mas os homens não podem ficar como mentirosos. Isso não pode, né?
Mas essa também está uma tradução melhorzinha. Mas conforme eu disse antes, nenhuma hoje, nem em português nem em outras línguas. Eu pesquisei em diversas outras línguas. E nenhuma hoje traduz isso corretamente. Umas traduz que foi ainda no sábado, outras traduzem que foi depois do sábado, mas nenhuma hoje traduz que foi no findar do segundo sábado após o primeiro daquela semana. Conforme há poucos dias atrás o Rodrigo Silva reconheceu isso palestrando e eu gravei, eu tenho gravado. Ok? E essa é a verdade. Aquilo ali era no segundo sábado. Ora, agora vamos lá. Então nós não temos texto nenhum bíblico dizendo que ele foi crucificado numa sexta, mas sim que ele foi crucificado na véspera de um sábado especial. Mostrei isso, não com as minhas palavras, mas sim com a palavra da verdade. Agora eu vou lá. Agora eu estou mostrando a vocês que as mulheres chegaram no túmulo ainda no finalzinho do segundo sábado. Não é isso? Agora vamos ler daí do 1 até o 6. Alguém lê? Lê você aí. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana... Já despontava. O primeiro dia da semana, o domingo, estava querendo chegar. Ou seja, estava no limiar. É aquela história, aquela brincadeira que de criança nos ensinavam em exercícios de lógica. Até que ponto você entra em um túmulo? Até o meio, porque depois do meio você não está entrando, você já começa a sair. É exatamente isso. Até o meio, quando você chega no meio de alguma coisa, você não está nem no início e nem está no final, porque você está no limiar. Para um está saindo, Exatamente. Foi exatamente neste limite, nesse limiar que as mulheres chegaram lá no túmulo. É no limite, não é isso? Então, continua lendo, por favor. Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houvera um grande tempo. Houvera é outro verbo que está sendo adulterado nas mais recentes traduções. Eles, ao invés de houvera, conforme está na tradução dele, que é a tradução correta, nessa questão, eles traduzem houve, e eis que houve, como se o terremoto tivesse acontecido quando as mulheres chegaram. Não, o terremoto já tinha acontecido antes das mulheres chegarem. Foi, inclusive, o segundo terremoto que a Terra sofreu naquela mesma semana, né? Porque o primeiro foi quando ele estava na cruz, que ele entregou o Espírito Pai, a terra tremeu e o templo rachou. Ali foi o primeiro. 3 dias depois vem o segundo terremoto. Então, quando esse segundo terremoto aconteceu antes delas chegarem, houvera, passado. Continua lendo. Porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. É aí, exatamente, como havia dito, nesse versículo 6. Pode parar aí. Agora vai lá em Mateus 12, 40 e vamos ver como ele tinha dito que iria ressuscitar. O anjo está falando para elas: olha, ele ressuscitou como ele havia dito que iria ressuscitar. E como é que ele havia dito? Lê lá em Mateus. Assim como Jonas. Mateus o quê? 12, 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites
Que já está errado. A tradução correta é 3 noites e 3 dias. Mas aí inventaram, a titia Teté inventou pra gente que a ordem dos produtos não altera os fatores. Não, a ordem dos fatores não altera os produtos. Aí fica essas coisas assim. Eles acham que... Mas, vamos lá. Assim como Jonas esteve 3 noites e 3 dias no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 noites e 3 dias no seio da terra. Não é isso que está escrito aí? É isso que está escrito aí. Então ele tinha, e o anjo vai dizer, olha, ele ressuscitou como ele tinha dito. 3 noites e 3 dias. Então, 3 noites e 3 dias. Foi assim que ele ressuscitou. Então nós sabemos que ele ressuscitou não foi numa sexta, foi na véspera de um sábado especial. Sábado especial na semana da Páscoa era 15 de Abib. Então ele seria crucificado na véspera de 15 de Abib, ou seja, 14 de Abib. E agora está nos dizendo que ele ficou 3 noites e 3 dias. As mulheres chegaram no túmulo no finalzinho do sábado. Se elas chegaram no túmulo no finalzinho do sábado, e quando elas chegaram, eles já houvera um terremoto, ele já tinha ressuscitado. Então, que dia que ele ressuscitou? Que dia? Que dia? Vocês ainda estão na dúvida? Final do segundo sábado. É o texto que está dizendo que ele ressuscitou no sábado. Ele ressuscitou no sábado. Vou repetir. O texto está dizendo que as mulheres chegaram no finalzinho do sábado, no limiar, já para iniciar o domingo. Quando elas chegaram, já tinha havido um terremoto, e nesse terremoto ele já tinha ressuscitado. Então teve o primeiro terremoto 3 dias antes, quando ele entregou o Espírito Pai, e quando ele ressuscitou, outro terremoto, aonde a natureza mostrando para aqueles que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque não querem, a natureza mostra que ela tem ouvidos, ela tem olhos. Ela entende o que os chamados homens racionais não querem entender. Então, outro terremoto. E isso era o finalzinho do sábado. Já tinha acontecido tudo isso, ele já tinha ressuscitado. Logo, o texto está nos dizendo que ele ressuscitou no sábado. Mas eu aprendi esse tempo todo que foi do domingo. E agora, o que eu vou fazer? Aí é com você, é problema seu. Aí é problema seu. Eu não tenho compromisso com a mentira. Conforme gostava de dizer muito o ministro Marco Aurélio lá no Supremo, ele dizia, eu não tenho compromisso nem com os meus próprios erros, quanto mais com os erros dos outros. Ele gostava muito de dizer isso nos votos dele. Quando ele trazia um voto que alguém apontava para ele, não, mas no caso anterior, assim, o senhor votou diferente, assim. Ele falava, eu não tenho compromisso com os meus erros. Ele falava assim. Bom, então... Se, considerando que o texto de Mateus nos deixa claro que ele ressuscitou no finalzinho do sábado, e que o anjo esclareceu que ele ressuscitou como havia dito, e ele havia dito que assim como Jonas ficou 3 noites e 3 dias, ele ficaria 3 noites e 3 dias no seio da terra. Então, basta a gente agora saber, no dia que ele foi crucificado, retroagindo do sábado, 3 noites e 3 dias. Não é assim? Então, se a gente retroagir do sábado, sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira. Pronto, quarta-feira. 18 horas e quarta-feira, 18 horas de sábado. Entendido isso? E essa confusão não acaba, e não vai acabar nunca. Primeiro, pelos compromissos que os homens assumiram com a mentira e com o dinheiro, porque tudo isso vale muito dinheiro. Isso tudo vale uma avalanche de livros escritos dizendo que é domingo, que é não sei o quê. Isso deixaria um mundo de editoras, de doutos
de teólogos doutos desacreditados. Então isso tudo vale muito dinheiro, jogaria muitos hinos famosos no lixo, muitos livros famosos no lixo, muitas editoras erradas. Então isso tem que ser mantido a ferro e a fogo. É a questão econômica que mantém essa mentirada toda, embora isso não seja desconhecido. Eu não tenho mais inteligência nem mais conhecimento, pelo contrário. Tem gente aí que me dá de 500 a 0, que sabe perfeitamente disso, mas fica insistindo na mentira por questões econômicas. Essa é que é a verdade. Bom, então chegamos à conclusão. Que horas tem? Então, chegamos à conclusão de que ele, e isso tudo biblicamente, o que é importante, não é pelo que eu falo. Biblicamente chegamos à conclusão que ele foi crucificado na quarta e ressuscitou no sábado. Alguém tem dúvida ainda sobre isso? Então, assentado isso, em 1 minuto vamos ver que dia que ele nasceu. Vamos ver que dia que ele nasceu. Que uns dizem que foi em setembro, outros dizem que foi em dezembro, 25 de dezembro. 25 de dezembro, hoje, praticamente ninguém mais fala. Hoje, praticamente, mais ninguém fala. Todo mundo hoje já admite que isso foi um equívoco, porque era impossível, porque Lucas 2 diz que os pastores estavam no campo com as ovelhas e no inverno, se fosse dezembro, seria o ápice do inverno judaico, isso era impossível, os animais não tinham condições de ficar no campo em dezembro, por causa do forte inverno judaico, os animais ficavam recolhidos. Então, devido a uma série de características que o próprio texto bíblico nos informa, hoje é unânime de que a data de 25 de dezembro é fictícia, que não foi. Aí começa. Aí uns mostram por isso, por aquilo que foi em setembro, outros mostram que foi em outubro. E ninguém, praticamente ninguém, mostra que foi em abril. Mas foi em 1º de abril. Daí o mundo inventou que 1º de abril é o dia da mentira. E não é por acaso que Êxodo 12, no versículo 2, vai nos dizer que abril era o princípio e o principal dos meses. Êxodo 13, no versículo 4, vai nos dizer que, porque neste dia eu vos libertei do cativeiro do Egito. Foi o dia que o povo foi tirado do Egito. Então, o povo foi libertado do Egito, e não é por acaso que a verdadeira libertação é dada pelo nosso Salvador, porque se o nosso Salvador não libertar, ninguém é livre. Então, tudo isso veio sendo marcado minuciosamente por uma mente que não se tem palavras para qualificá-la, porque só ela mesma, só o nosso próprio Pai Eterno pode se autoqualificar. Ninguém tem essa condição de qualificá-lo. Bom, então, e vocês já tiveram uma série de aulas com o Reverendo Francisco, aonde ele ensinou para vocês grandes lições. Vamos lá. Antes de eu falar, qual é o maior tipo, o maior exemplo, o maior tipo no Antigo Testamento do nosso Salvador? Tabernáculo. Falou tabernáculo. Inauguração. Exatamente. E a Bíblia registra exatamente que o tabernáculo foi levantado no dia 1º de abril. Justamente por causa disso. Entendeu? Por isso que foi determinado expressamente a Moisés que levantasse o tabernáculo no dia 1º de abril, porque ali ele habitaria e ali ele estaria para dali falar com os homens. Ele mandou o filho dele para, por meio do filho dele, falar conosco. Ok? E aí, alguns estudiosos
vão dizer, conforme os autores daquela Bíblia cronológica, eles vão... Aí eu não me aventuro em embarcar nessa canoa com eles, não. Pode ser verdade, pode ser mentira. Mas eu acho uma ousadia muito grande a deles, que pode até estar certo, mas eu não... Eles dizem que Adão foi criado. 1 Coríntios 15, 45 faz um contraste entre o primeiro e o último Adão. Entre Adão e o nosso Salvador. E aí eles dizem que o primeiro Adão foi criado no dia 1º de abril, numa sexta-feira, 1º de abril. E dizem o ano. Eles dizem isso, fazendo uma série de cálculos matemáticos. Eles vão dizer isso. Eu não tenho essa ousadia. E aí, foi uma série... Além disso, eu cito ali uma série de documentos históricos onde eu mostro que até 1939, agora, jornais aqui do Rio de Janeiro, como o Jornal do Brasil, mostravam que em Roma, a Igreja Católica em Roma, celebrando quarta-feira, que eles chamam de quarta-feira de trevas, como o dia da celebração da crucificação do nosso Salvador. Saiu inclusive em jornais aqui. Um jornal do Brasil de 1939, eu cito ali, transcrevo, saiu também num outro Diário da Manhã, que já não existe mais aqui no Rio de Janeiro, também citando, em 1930, outra celebração de Roma, aonde celebrando na quarta-feira o dia da crucificação do Salvador. Ou seja, nada disso é desconhecido deles, não. Mas as coisas são assim. E o tempo se foi. Então era o que deu para nós falarmos hoje. Amém? Obrigado.